O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura quando Mariana viu o homem pela primeira vez, mas não era o que esperava. Em vez de um encontro romântico solitário, ele surgiu da esquina com 5 crianças penduradas em seus braços como âncoras vivas, gritando em uníssono o nome dela como se já a conhecessem de corações partidos. Seu coração acelerou não de medo, mas de uma curiosidade feroz que a arrastava para o abismo de um amor que ela nem sabia que estava procurando, enquanto o eco de risadas infantis misturava-se ao rumor das ondas do Tejo, selando um destino que mudaria tudo em uma fração de segundo. E ali, no caos daquela rua movimentada do Chiado, Mariana percebeu que o destino não pede permissão para invadir a vida das pessoas. Mariana ajustou o cachecol ao redor do pescoço, sentindo o ar fresco de outono de Lisboa acariciar sua pele. Aos 32 anos, ela era uma arquiteta bem-sucedida, com projetos espalhados pela cidade como veias de concreto e vidro que pulsavam com a história antiga da capital portuguesa. Mas naquela tarde, enquanto esperava na esplanada do Café à Brasileira, seu coração batia com uma ansiedade que ela não sentia desde a juventude, quando descobrira, em meio a sussurros e olhares desviados, que seu amor se inclinava para o mesmo sexo. O app de encontros havia prometido descrição e conexão autêntica, e o perfil de João, um exílio da marinha portuguesa, viúvo, com olhos castanhos profundos e um sorriso que parecia desafiar as tormentas do Atlântico, a cativar imediatamente. Procura alguém que entenda o peso das ondas e a leveza de um abraço, dizia sua bio. Ela respondera com uma piada sobre azulejos quebrados e corações remendados, e agora, ali estava ela, esperando o que poderia ser o início de algo real. Mas o destino, caprichoso como as marés de Cascais, tinha outros planos. Quando João apareceu, não veio sozinho. Atrás dele, uma procissão de 5 crianças, idades entre os 4 e os 12 anos, invadiu a praça como uma tempestade de risos e tropeços. O mais novo, um menininho de cachos loiros e olhos curiosos chamado Tomás, tropeçou em uma pedra solta e caiu de joelhos, mas em vez de chorar, ergueu os braços para João com um grito de papá, leva-me voando como no mar. As irmãs gêmeas, Sofia e Inês, de 8 anos, puxavam as mangas da camisa dele, discutindo animadamente sobre quem ganharia o próximo gelado, enquanto o mais velho, Miguel, de 12, carregava uma mochila pesada e olhava para Mariana com uma mistura de suspeita e fascínio, como se ela fosse uma intrusa em um castelo fortificado. E no meio da bagunça, a caçula das meninas, Clara, de 6 anos, com tranças desfeitas e um ursinho de pelúcia apertado contra o peito, parou na frente de Mariana e perguntou, sem rodeios, você é a tia que o papá disse que gosta de castelos de areia? Mariana piscou, atordoada, o café esfriando na xícara enquanto tentava processar a cena. João, alto e atlético, com a postura ereta de quem enfrentara missões em alto mar sob luas impiedosas, parou a poucos metros dela, o rosto corado não de constrangimento, mas de uma exaustão afetuosa que o tornava ainda mais humano. Seus olhos, aqueles mesmos da foto, encontraram os dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Desculpa o espetáculo, disse ele, com um sotaque do Alentejo que rolava como vinho tinto. Eles insistiram em vir. A babá cancelou no último minuto, e, bem, eu não podia deixá-los sozinhos. Sou João. E esta é a minha maré alta, os meus 5 faróis. Ela riu, um som genuíno que surpreendeu a si mesma, enquanto Tomás escalava as pernas de João como um macaquinho. Eu sou Mariana. E acho que já vi espetáculos piores no Teatro Nacional. Mas castelos de areia. Isso soa como uma história que eu preciso ouvir. Eles se sentaram, ou melhor, se amontoaram, em uma mesa que de repente pareceu pequena demais para 7 pessoas. As crianças pediram sumos e pastéis de nata, e enquanto João distribuía guardanapos e acalmava brigas por colheres, Mariana observava, fascinada. Ele não era o herói solitário da foto, era um pai, um sobrevivente, um homem que carregava o luto da esposa perdida em um acidente de carro 2 anos antes como uma âncora invisível. Ela soube disso não por palavras, mas pelo modo como seus dedos tremiam ligeiramente ao servir o sumo de laranja para Clara, ou como Miguel, o mais velho, olhava para o pai com uma lealdade feroz, como se protegesse o único porto seguro que lhes restava. A conversa fluiu como o Tejo ao entardecer, entrecortada por interrupções infantis. João contou sobre sua vida na marinha, missões secretas nas águas do Índico onde o sal se misturava ao suor e ao medo, e como, após a morte de Ana, sua esposa, ele saíra do serviço ativo para se dedicar aos filhos. Eles são o meu mapa agora, disse ele, enquanto Sofia desenhava corações desajeitados no guardanapo. Mas às vezes, sinto falta de alguém que veja além das ondas. Mariana compartilhou fragmentos da sua própria jornada, a família conservadora em Coimbra que a deserdara emocionalmente quando ela revelara sua orientação, os relacionamentos fugazes que terminavam em mal-entendidos sobre normalidade, e o projeto atual, um centro comunitário LGBTQ+, no Bairro Alto, um farol para os que se sentiam perdidos na cidade das 7 colinas. As crianças ouviam, absortas, e Inês, com olhos grandes como azeites, perguntou, então você constrói casas para gente como a gente? Tipo, que gosta de gente do mesmo jeito.
João corou, mas Mariana sorriu, inclinando-se para a menina. Exato, minha pequena. Casas onde o amor não precisa de rótulos, só de paredes fortes. Foi nesse momento que algo se acendeu entre eles, não um fogo de artifício, mas uma brasa lenta, alimentada pela vulnerabilidade compartilhada. Mas o encontro, que começara como um ceguinho inocente, logo revelaria suas primeiras rachaduras. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, tingindo a estátua de Fernando Pessoa de ouro líquido, Miguel se aproximou de Mariana, sussurrando com a seriedade de um adulto encolhido em corpo de criança. A mamã morreu porque o papá estava no mar. Ele não volta mais para lugares assim. Não confie nele. As palavras caíram como uma âncora no peito dela, e quando olhou para João, viu o peso daquele segredo nos ombros dele, um homem que salvara nações mas não conseguira salvar sua própria família de dentro para fora. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo, e Mariana voltou para seu apartamento em Alfama com a cabeça rodopiando. O som das crianças ecoava em sua mente, misturado ao perfume de jasmim que subia das ruas estreitas. Ela se sentou à mesa de desenho, esboçando involuntariamente um castelo de areia com torres que se entrelaçavam como dedos ansiosos. Porque Miguel dissera aquilo. Era raiva de criança ou verdade crua? E João, seria ele um homem quebrado, incapaz de amar novamente, ou apenas alguém que precisava de uma mão estendida para emergir das profundezas? Ela pegou o telefone, hesitando antes de mandar uma mensagem. Obrigada pelo caos mais bonito da minha vida. Vamos construir um castelo de verdade um dia. A resposta veio rápida, com 5 arquitetos juniores. Desafio aceito. Mas cuidado, eles mordem. Os dias seguintes foram um turbilhão de mensagens trocadas à meia-noite, quando as crianças dormiam e Lisboa sussurrava segredos aos fantasmas do fado. João enviava fotos de piqueniques na Praia da Conceição, onde Tomás enterrava os pés na areia e declarava ser um pirata invencível, e Mariana respondia com desenhos de edifícios que flutuavam como navios, inspirados nas histórias dele. Eles se encontraram novamente, desta vez no Jardim da Estrela, onde o ar cheirava a magnólias e promessas. As crianças correram livres entre as estátuas, e por um momento, João e Mariana caminharam lado a lado, os ombros roçando como ondas tímidas. Eu não planejava isso, confessou ele, parando sob uma pérgola coberta de glicínias. Depois da Ana, jurei que o meu coração era só deles. Mas você. Você faz eu querer navegar de novo. Ela sentiu o peito apertar, uma mistura de ternura e medo. E o Miguel? Ele me disse algo que me deixou incerta. João parou, o rosto endurecendo como o granito das muralhas de Belém. Ele culpa a mim pela morte da mãe. Ela estava sozinha em casa com eles quando o carro derrapou na chuva. Eu estava em uma missão de treinamento em Setúbal. Culpa é uma corrente pesada, Mariana. Mas eu a carrego porque mereço. As palavras pairaram entre eles, pesadas como o sino da Basílica dos Mártires ao longe. Ela quis tocá-lo, dizer que o perdão não era uma fraqueza, mas um farol, mas o momento foi interrompido por Clara, que veio correndo com uma flor silvestre na mão, para você, tia Marie. Porque você faz o papá sorrir como a mamã fazia. Aquele gesto inocente rachou algo dentro de Mariana, não de ciúme, mas de uma determinação feroz. Ela se viu refletida nos olhos da menina, uma mulher que também carregava cicatrizes de rejeição, os pais que a chamavam de aberração, em jantares de família, os colegas de trabalho que sussurravam sobre sua escolha de vida nos corredores da firma. Mas ali, no jardim, com o sol filtrando através das folhas, ela decidiu que não fugiria. Marcou um jantar em sua casa, prometendo pastéis de bacalhau e histórias de fantasmas lisboetas. João aceitou, mas avisou, eles vão te testar. São os meus guardiões. O jantar foi um campo de batalha disfarçado de festa. A cozinha de Mariana, com suas paredes azuladas em tons de azul do mar, encheu-se de cheiros de azeite e alho, enquanto as crianças exploravam cada canto como pequenos conquistadores. Tomás derrubou uma tigela de azeitonas, Sofia e Inês competiram para ver quem comia mais pão com chouriço, e Clara desenhou nas paredes com giz de cera, declarando que era arte moderna como no mate. Miguel, porém, sentou-se em silêncio, os olhos fixos no prato, uma muralha de silêncio que Mariana decidiu escalar. Sabes, Miguel, disse ela casualmente, passando-lhe o bacalhau, eu construí uma casa uma vez para um menino que perdeu o pai no mar. Ele me disse que o oceano leva, mas também devolve. O que achas que ele quis dizer? O menino ergueu o olhar, surpreso, e pela primeira vez, um sorriso tímido rachou sua armadura. Que? Talvez as coisas voltem diferentes. João observava da outra ponta da mesa, os olhos brilhando com gratidão não dita. Depois do jantar, enquanto as crianças jogavam Monopoly na sala, uma versão caótica onde hotéis eram navios piratas, João e Mariana saíram para a varanda, o Tejo brilhando abaixo como um espelho de estrelas. Você é boa nisso, murmurou ele, a mão roçando a dela no corrimão. Com eles. Comigo.
Ela virou-se, o coração martelando. Não é bom, João? É real. Mas e se não for o suficiente? E se o mundo lá fora, as famílias, os amigos, a sociedade que ainda nos olha torto por sermos quem somos, nos afundar? Ele pegou sua mão então, os dedos calejados de anos no leme envolvendo os dela com uma gentileza que desarmava. Então nadamos juntos. Eu sou um sil, lembra? Enfrentei tempestades piores que olhares enviesados. O beijo que se seguiu foi suave como a brisa noturna, um selo de promessas não ditas, interrompido apenas pelo grito de Tomás, papá. A tia Mari ganhou o meu navio. Riram, mas no fundo, Mariana sabia que as verdadeiras tormentas estavam por vir. As semanas se transformaram em um ritmo novo, uma dança entre o trabalho de Mariana nos canteiros de obras do Rocio e as rotinas de João como consultor de segurança marítima em Oeiras. Eles se viam nos fins de semana, transformando parques em fortalezas e mercados em caçadas ao tesouro. As crianças começaram a chamá-la de tia Mari com naturalidade, e Miguel, aos poucos, abria-se, contando histórias de como o pai o ensinara a remar em águas calmas de Sesimbra. Mas o idílio era frágil, como os azulejos antigos que se racham com o tempo. A primeira rachadura veio de forma sutil, um telefonema da mãe de João, uma senhora devota de Évora que, ao saber da amiga especial do filho, enviou uma carta cheia de salmos e advertências veladas sobre o caminho reto do Senhor. João a leu em voz alta para Mariana uma noite, o tom amargo. Ela acha que eu estou traindo a memória da Ana. Que isso? Nós. É uma fraqueza. Mariana sentiu o estômago revirar, memórias de sua própria mãe e quando, filha, isso é uma fase, volta para os rapazes normais, mas em vez de recuar, ela apertou a mão dele, então mostramos que o amor não tem gênero ou luto. Ele só tem força. Eles decidiram enfrentar juntos, convidando a família dela para um almoço em Sintra, onde as brumas dos palácios românticos poderiam amolecer corações endurecidos. Mas o almoço foi um desastre velado. O pai de Mariana, um professor reformado de história, elogiou a comida mas evitou olhares, e a mãe sussurrou preces sob a mesa. As crianças, alheias, correram pelo jardim da Quinta da Regaleira, mas Miguel ouviu um comentário da avó paterna ao telefone mais tarde: um homem com filhos não precisa de complicações assim. Aquilo feriu como uma lâmina, e ele confrontou João naquela noite, gritando no quarto: você nos prometeu normalidade. Ela vai nos tornar monstros para todo mundo. João, exausto, tentou abraçá-lo, mas Miguel fugiu para o quarto, trancando a porta. Mariana, que assistira à cena do corredor, sentiu as lágrimas queimarem. Era o preço da visibilidade em uma sociedade que, apesar dos desfiles do orgulho em Lisboa, ainda sussurrava preconceitos nos cafés e igrejas. Ela saiu para caminhar pelas ruas de Alfama, o fado e quando de janelas abertas como lamentos de amantes traídos. Porque lutar se dói tanto, pensou, mas o telefone vibrou com uma mensagem de Clara, um desenho de um coração com 7 figuras de stick, legendado Nossa Família no Mar. Aquilo a ancorou. O conflito escalou quando um colega de trabalho de Mariana, um arquiteto sénior chamado Rui, descobriu o relacionamento através de uma foto inocente nas redes sociais, João e ela com as crianças em um piquenique no Monsanto. No dia seguinte, no escritório em Baixa Chiado, ele a chamou de lado: ouvi boatos. Cuidado, Mariana. Clientes conservadores como os do projeto da Sé não vão querer uma ativista liderando. Isso pode custar promoções. As palavras a atingiram como ondas frias, reavivando o medo de ser rotulada, de perder o que construíra com unhas e dentes. Ela confrontou João naquela noite, em um jantar tenso no Time Out Market, onde os aromas de mariscos não conseguiam mascarar a amargura. E se ele tiver razão? E se eu te arrastar para o fundo comigo, com os teus filhos como lastro? João se inclinou sobre a mesa, os olhos flamejando como o fogo de artifício no São João. Lastro. Eles são a minha bússola, e você é o vento nas velas. Eu não tenho medo de preconceitos, Mariana. Enfrentei balas e bombas. Olhares. São só ecos vazios. Mas o medo dela persistia, e naquela noite, eles se separaram com um beijo frio, o primeiro sinal de uma tempestade maior. A virada veio abruptamente, como uma rajada de vento no Cabo da Roca. Uma semana depois, durante uma missão de voluntariado no centro LGBTQ+, que Mariana protestara, um grupo de manifestantes conservadores invadiu o evento de inauguração, gritando slogans sobre família tradicional e valores portugueses. No caos, João, que viera com as crianças para apoiar, posicionou-se na frente de Mariana como um escudo vivo, sua voz trovejando: voltem para as vossas sombras. Aqui, o amor é livre como o Tejo. As crianças, aterrorizadas, se agarraram a ele, mas Miguel, em um ato de coragem que ninguém esperava, pegou um cartaz e gritou de volta: a tia Maria da nossa família. Deixem-nos em paz. A polícia interveio, mas o incidente viralizou nas redes, transformando-os em símbolos involuntários, heróis para alguns,
alvos para outros. A mídia portuguesa, sempre ávida por dramas, cobriu a história. Ex-militar defende amor LGBTQ+ contra a intolerância em Lisboa. As reações foram um furacão, apoio de celebridades como a fadista Carminho, que tweetou sobre o fado do amor que vence, mas também ódio anónimo, mensagens de ameaça que forçaram João a reforçar a segurança da casa em Oeiras. A mãe dele ligou, chorando, pedindo perdão pela rigidez, e os pais de Mariana enviaram uma carta trêmula: talvez tenhamos errado. Vai nos visitar com ele. E as crianças? Mas o preço foi alto. Rui, o colega, sabotou o projeto de Mariana, espalhando rumores que a levaram a uma suspensão temporária. Naquela noite de insonia, com a chuva batendo nas janelas como lágrimas não choradas, Mariana e João se encontraram no mirador de Santa Catarina, o Cristo Rei brilhando ao longe como um guardião silencioso. Eu não posso mais, sussurrou ela, a voz quebrada. O mundo nos esmaga, João. Os teus filhos merecem paz, não isso. Ele a puxou para si, o corpo tremendo. Paz sem ti é o mar morto. Lembra-te do que o Miguel disse no jardim. As coisas voltam diferentes. Nós voltamos mais fortes. E então, em um gesto que mudou tudo, ele ajoelhou-se na pedra molhada, tirando do bolso um anel simples de prata, gravado com uma âncora e uma rosa dos ventos. Casa comigo, Mariana. Não para o mundo, mas para nós. Para os 7 faróis que iluminam a minha vida. As lágrimas dela misturaram-se à chuva, e ela caiu de joelhos também, o sim escapando como uma prece. Atrás deles, invisíveis mas presentes, as crianças sonhavam em suas camas, e Lisboa, cidade de amores impossíveis, sussurrava a aprovação nas brisas do Atlântico. Os meses seguintes foram uma reconstrução lenta, como erguer um farol nas falésias de Sagres. Mariana voltou ao trabalho com apoio de aliados inesperados, uma cliente rica que doou fundos para o centro, transformando o incidente em um triunfo. João publicou um livro de memórias sobre paternidade solo e amor além das normas, as vendas financiando terapias para as crianças lidarem com o trauma. Miguel, o guardião relutante, tornou-se o maior defensor, desenhando logos para eventos do orgulho com slogans como Amor sem correntes. A família estendida, aos poucos, se rendeu. A avó lentejana enviava cestos de queijos e abraços apertados, e os pais de Mariana, em uma visita a Cascais, viram o neto honorário Tomás construir um castelo de areia e choraram de arrependimento. O casamento foi em uma capela pequena em Óbidos, a vila medieval envolta em flores de laranjeira, com o mar ao fundo como testemunha eterna. As crianças, vestidas de branco como pequenas âncoras, espalharam pétalas e risos, e quando João e Mariana trocaram votos, eu te escolho nas calmarias e nas tormentas, nos sussurros e nos gritos do mundo, o sol rompeu as nuvens, banhando-os em luz dourada. Não houve escândalos, só amor cru, profundo, que superara mal-entendidos como fantasmas noturnos e preconceitos como correntes enferrujadas. Anos depois, em uma casa que Mariana projetara nas colinas de Sintra, paredes de vidro que abraçavam o horizonte, quartos que ecoavam com histórias, eles olhavam para o pôr do sol, os 5 filhos agora adolescentes cheios de sonhos próprios. Tomás planejava ser marinheiro, Sofia e Inês ativistas, Clara artista, e Miguel, terapeuta para famílias quebradas. Mudaste tudo, murmurou João, a mão na dela. Não eu, respondeu ela, beijando-o suavemente. Nós. O encontro às cegas que viu além das sombras. E Lisboa, eterna guardiã de segredos, sorriu nas luzes distantes, provando que o amor, como o Tejo, sempre encontra seu caminho para casa.